Eu vou iniciar as minhas perninhas aqui pela minha perna esquerda, com o fio cor de pele. Eu vou fazer aqui, então, a minha laçada inicial e vou subir aqui 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, contar da agulha que eu vou pular. 1, 2, na terceira correntinha eu vou entrar, fazendo 1, no próximo 2 e no próximo 3 pontos baixos, desculpe, no mesmo, em sequência. Agora, no mesmo ponto aqui, do último pontinho, eu vou fazer 3 pontos para virar. 1, 2 e 3 pontinhos para virar. Agora, eu vou voltar desse lado aqui, trabalhando 3 pontos do outro lado, ó. 1, 2 e 3 pontos desse lado. Vou ajustar aqui. E agora aqui, ó, no pezinho das correntinhas que a gente virou antes, ó, bem aqui nesse pezinho aqui, nessa viradinha aqui, tem um pontinho de virada. Aqui dentro, eu vou colocar 3 pontos também, juntos no mesmo ponto. Então, vou vir aqui e vou fazer, ó, 1, 2 e 3 bem aqui no topo, tá? E o meu trabalho vai ficar assim. E eu vou ficar com 12 pontos, porque este pontinho aqui, ó, este primeiro pontinho aqui a gente conta, tá? Cuidem quando vocês forem crochetar. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem que ter 12 pontos. Agora, eu vou seguir aqui e eu vou contar as correntinhas como a primeira volta, e essa daqui eu vou contar como a minha segunda volta, tá? Agora, na minha terceira volta, eu vou botar um marcador aqui no meu primeiro ponto, pode ser um marcador de ponto ou um fiozinho de outra cor, o que vocês preferirem. E eu vou vir agora aqui na minha terceira volta fazendo 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos. Agora, aqui no topo, aqui na pontinha, eu vou fazer um aumento. 2 pontos juntos no mesmo lugar aqui, ó. 1 e 2. Agora, eu vou voltar trabalhando 5 pontos do outro lado. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. Agora, eu vou fazer um aumento aqui no outro lado, na outra ponta aqui, um aumento. E para encerrar minha volta aqui, eu termino fazendo um ponto baixo. Então, eu vou encerrar aqui a volta de número 3 com 14 pontos. Então, agora aqui, com 14 pontos, eu vou cortar esse fio inicial aqui, que eu já andei um pouquinho com ele aqui, para ele não me atrapalhar. Então, eu vou ajustar ele aqui e já vou tirar ele fora aqui, porque eu já tranquei ele no meio dos meus pontos aqui, tá? Agora, eu vou trabalhar as próximas voltas, que é a volta 4, 5 e 6, ou seja, por 3 voltas eu vou trabalhar de 14 pontos. Então, vamos subir aqui 3 voltinhas de ponto sobre os nossos 14 pontos. Finalizadas minhas 3 voltinhas aqui, então, de 14 pontos, agora eu vou para a volta de número 7. E na volta de número 7, eu vou iniciar a minha volta aqui dando uma laçada na minha agulha. Vou entrar no meu primeiro ponto aqui e vou fazer aumentos em pontos altos, tá? Então, aqui eu vou fazer, ó. Deixa eu repetir aqui esse pontinho. Então, aqui eu vou fazer o meu primeiro aumento em ponto alto. Então, eu faço um ponto alto e 2 pontos altos no mesmo ponto. Então, aqui eu tenho meu primeiro aumento em ponto alto. Agora, eu vou vir no próximo e novamente vou fazer, ó. Um ponto alto, 2 pontos altos no mesmo ponto. 2 aumentos em pontos altos. Novamente, aqui agora eu vou fazer. Um ponto alto, 2 pontos altos no mesmo ponto. 3 aumentos em ponto alto. E o último aqui, 4 aumentos em ponto alto. Um ponto alto e 2 pontos altos no mesmo ponto. Tá? Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 aumentos em pontos altos.
Agora, eu vou terminar a minha volta aqui fazendo 10 pontos baixos. Então, eu vou agora ajustar aqui. Vou puxar bem aqui esse meu último ponto alto para não ficar um vão aqui. Eu vou fazer esse primeiro pontinho aqui bem apertadinho, ó. Então, aqui eu vou fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, opa, 8, 9 e 10 pontos para encerrar minha volta aqui. E eu termino a minha volta aqui, então, fazendo 4 aumentos em ponto alto e mais 10 pontos aqui. Tenho 18 pontos aqui no meu trabalho agora, então. Então, agora, eu vou para a volta de número 8, e na volta de número 8, eu vou iniciar a minha volta aqui, deixa eu ajustar aqui meus fiozinhos, fazendo um ponto baixo. Então, eu venho aqui e faço o primeiro ponto bem apertadinho também aqui, para não ficar vão no meu pezinho. Um ponto baixo, uma diminuição. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos na sequência. Então, eu vou laçar, vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos na sequência. Vou apertar bem aqui para não ficar vão, vou fazer uma diminuição em ponto baixo agora aqui na sequência. Ó, uma diminuição em ponto baixo. E agora, eu vou terminar a minha volta aqui trabalhando 10 pontos baixos na sequência, tá? É um pouquinho mais complicado manusear essa peça aqui, porque ela é pequenininha, né? Mas não é impossível, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência nessas partes, assim, pro ponto ficar bonitinho. Então, eu vou apertar bem aqui o meu pontinho, já vou vir direto no meu próximo ponto aqui, vou fazer agora os 10 pontos baixos para encerrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos baixos. Agora, eu vou para a volta de número 9, e na volta de número 9, eu vou trabalhar 2 pontos baixos, 1, 2 pontos baixos. Na sequência, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, eu vou vir aqui e vou fazer 1, 2 e 3 pontos altos. 2 pontos baixos na sequência. Então, venho aqui e vou fazer, ó, direto no próximo, vou fazer 1, 2 pontos baixos, de ajustar aqui. Agora, eu vou fazer uma diminuição e um ponto por 3 vezes. Então, agora eu vou vir aqui e vou fazer, ó, uma diminuição e um ponto uma vez, uma diminuição e um ponto 2 vezes, e para encerrar aqui eu faço uma diminuição e um ponto 3 vezes, e eu encerro a minha volta aqui, tá? Então, aqui, trabalhei, então, a volta de número 9. Agora, na volta de número 10, eu inicio a minha volta aqui trabalhando 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma diminuição.
Então, eu vou vir aqui, ó, alcinha da frente, uma diminuição. Um ponto baixo no próximo ponto. E agora eu vou trabalhar pontos baixíssimos. E me sobrou 7 pontos, eu vou fazer 7 pontos baixíssimos. Então, eu vou vir aqui e vou fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e, por último aqui, 7 pontos baixíssimos. Agora, na volta de número 11, a gente vai prestar um pouquinho de atenção, porque a gente vai ter que trabalhar nesses pontos baixíssimos aqui na frente um pouquinho diferente, tá? Então, vamos prestar um pouquinho mais de atenção nessa volta aqui. Então, na volta de número 11, eu vou começar a minha volta aqui trabalhando uma diminuição, tá? No meu calcanhar, então, aqui. Uma diminuição. Agora, eu vou trabalhar 2 pontos na sequência. 1 e 2. Depois que eu trabalhei os meus 2 pontos aqui, eu vou fazer uma diminuição novamente. E aqui eu já comecei trabalhando nos pontos baixíssimos, tá? Então, aqui, ó. Agora eu vou fazer 2 pontos, porém eu vou trabalhar agora pegando aqui só a alcinha da frente desse ponto baixíssimo que eu tenho aqui, ó. Então, eu venho aqui e vou fazer, ó. 1, 2 pontos, pegando só a alcinha da frente do ponto baixíssimo, tá? Então, eu fiz 2 pontos aqui. Agora, eu vou fazer um aumento ainda também, pegando só a alcinha da frente do ponto baixíssimo. E vamos cuidar aqui pra gente não perder nenhum ponto, tá? Então, eu vou vir aqui e vou fazer, ó. Um aumento. E agora, eu vou encerrar a volta aqui trabalhando 3 pontos, ó. Sobrou 1, 2, 3. Também pegando só a alcinha da frente aqui, porque eu tô trabalhando nos pontos baixíssimos, tá? Então, aqui, ó. 1, 2 e 3 para encerrar a minha volta. Eu sei que essa base aqui do pezinho, ela é meio complicada. Por isso que cada carreirinha que eu tô fazendo aqui, eu tô deixando por escrito aqui a receitinha para vocês, volta por volta, para vocês conseguirem se guiar bem e não se perder, porque eu sei que essa basezinha do pezinho aqui, ela é mais chatinha de fazer, ó. Mas a gente já deu o formatinho aqui do pezinho dela, né? Então, aqui. Agora, na volta de número 12, eu vou começar a minha volta aqui trabalhando um ponto. Agora, eu vou trabalhar o ponto normal aqui, tá? Não pego mais a alcinha da frente. Fazer um ponto e 2 aumentos seguidos. Então, aqui, ó. Um aumento e 2 aumentos seguidos. Agora, eu vou fazer 2 pontos e uma diminuição por 2 vezes. Então, aqui eu vou vir e vou fazer, ó. 1, 2 pontos e uma diminuição. E novamente eu vou repetir aqui, ó. 1, 2 pontos e uma diminuição para encerrar a minha volta. E uma diminuição. Tá? E ajusto aqui os meus pontinhos para ficarem direitinho e eu não ter dificuldade de trabalhar neles. Agora eu vou para a volta de número 13, tá? E na volta de número 13 eu vou trabalhar 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 10 pontos baixos. E aqui no meu último pontinho eu vou fazer um aumento. E um aumento. Então, eu encerro aqui essa voltinha com 12 pontos baixos, tá? Na volta de número 13. Agora, aqui, nessa altura que eu tô aqui, eu vou cortar o meu fio e vou trocar pra cor da calça dela, tá? Então, aqui eu vou trocar, vou cortar o meu fiozinho cor de pele e já vou pegar o fiozinho azul que eu vou trabalhar na calça dela, também da Charme, que é o 28, 29, é o mesmo que eu trabalhei na outra, que eu vou trabalhar nessa daqui. A calça eu não vou trocar a cor, tá? Trabalhar com a mesma cor desse azul aqui, meio parecido com um jeans. Então, aqui, ó. No último ponto que eu fiz aqui, eu vou voltar ao meu último ponto. Vou introduzir aqui nas duas laçadinhas para encerrar meu ponto e já vou encerrar ele com a cor azul. Que é a nova cor que eu vou trabalhar aqui, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, no pezinho do primeiro ponto, só pela alcinha de trás do meu ponto, vou puxar esse ponto aqui fazendo um ponto baixíssimo, vou apertar bem esse fio azul que eu novo aqui atrás para esconder o meu ponto baixíssimo lá atrás. Vou vir aqui pela parte da frente ainda do mesmo ponto, fazendo o meu ponto baixo normal, tá? E eu vou fazer essa volta aqui de ponto sobre ponto, na cor azul. Então, serão 12 pontos já com a cor nova aqui que eu vou trabalhar na calça dela, que é o azul, tá? Então, vou trabalhar um ponto para cada ponto aqui. E daí, nesses dois fios aqui, da troca de cor, eu vou dar um nozinho neles, cortar o excesso e esconder lá pra dentro, tá? Então, eu vou dar um nozinho aqui no meu fiozinho, esconder eles ali dentro e encerrar minha volta aqui em ponto sobre ponto. Finalizei aqui a minha voltinha de ponto sobre ponto já na cor nova, então. E agora eu vou seguir trabalhando mais umas voltinhas aqui de 12 pontos, aqui, ó. O pezinho tá prontinho. Agora eu vou trabalhar aqui na volta de número... Deixa eu ver em que volta que eu tô. 15, que é a volta que segue aqui, né? 15, 16 e 17, por 3 voltas ainda de 12 pontos, tá? Então, eu só vou seguir fazendo aqui 3 voltinhas, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base, então, tá? Então, vamos subir as nossas 3 voltinhas de 12 pontos. Então, aqui, ó, terminei as minhas 3 voltinhas de ponto sobre ponto, tá? E aqui, na base do meu pezinho, também já coloquei enchimento, tá? Aqui nessa altura aqui, quem vai querer fazer a boneca aramada também já pode colocar os arames internamente, né? Começar a trabalhar com arame. Ou quem vai fazer assim que nem eu, só com enchimento, já pode colocar o enchimento que já tá pronto aqui. A basezinha do nosso pezinho, que depois cabe certinho no nosso tênisinho, ó. Ele fica exatamente na proporção do tênis. Eu, como falei já lá na introdução, não pus arame na minha boneca, porque eu achei que a estrutura ficou muito boa sem arame e que essas bonecas é para criança brincar, né? Então, eu preferi não botar arame, mas quem quiser pode colocar arame por dentro agora, quem quiser trabalhar com arame, tá? Eu não fiz a minha articulada com arame. E fica muito boa a sustentação, não achei necessário, tá? Então, agora eu vou para a volta de número 18, né? E eu vou iniciar aqui a volta de número 18 trabalhando 6 pontos baixos, tá? Porque agora a gente vai começar a dar o formato das perninhas. Então, eu vou começar aqui fazendo 6 pontos. 1, 2 e vou até 6. Depois que eu fiz os meus 6 pontos baixos, eu vou fazer um aumento. E vou encerrar a minha volta aqui trabalhando 5 pontos baixos para finalizar. Tá? Então, eu vou finalizar em ponto sobre ponto com 5 pontos. 1. Finalizei, então, aqui com os 5 pontos e eu fiquei com 13 pontos na volta de número 18. Agora, na volta de número 19, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 7 pontos baixos. Então, vou fazer 1, 2 e vou até 7. Depois que eu termino os 7 pontos aqui, eu faço o aumento. E encerro aqui a volta trabalhando 5 pontos baixos até o final. Então, vou fazer 1, 2 e vou encerrar com pontos baixos. Então, eu encerrei a volta aqui trabalhando ponto sobre ponto, 5 pontos. Terminei aqui a volta de número 19 com 14 pontos baixos. A volta de número 20 vai ser de ponto sobre ponto.
Então, essa volta aqui eu vou trabalhar um ponto para cada um dos 14 pontos que eu tenho aqui no meu trabalho. Agora, na volta de número 21, eu vou iniciar minha volta aqui trabalhando 8 pontos baixos. Então, fazer 1, 2 e vou até 8. Depois que eu fiz os meus 8 pontos aqui, eu faço o aumento. E encerro a volta aqui trabalhando 5 pontos baixos novamente. Então, vou fazer 1, 2 e vou encerrar em pontos baixos. E depois que eu encerro aqui com 5 pontos baixos, então eu fico com 15 pontos nesta volta. Agora, a volta de número 22 é de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou trabalhar um ponto para cada um dos 15 pontos que eu tenho aqui. Agora, na volta de número 23, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Na sequência, eu vou fazer 2 aumentos consecutivos. Então, vem aqui eu fazer, ó, um aumento e 2 aumentos seguidos. Agora, eu vou encerrar a minha volta aqui trabalhando 8 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto que eu tenho aqui. Vou só encerrar a minha volta aqui trabalhando pontos baixos até o final. Então, eu encerrei a minha volta aqui com 8 pontos baixos e eu fico com 17 pontos aqui na volta de número 23. Agora, eu vou trabalhar algumas voltas aqui de 17 pontos. Então, a próxima volta que segue aqui, que é a volta 24, 25, 26 e 27, ou seja, por 4 voltas, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, nós vamos subir 4 voltinhas de 17 pontos no nosso trabalho. Então, eu finalizei as minhas 4 voltinhas de ponto sobre os meus 17 pontos, tá? Agora, na volta de número 28, eu vou iniciar minha volta aqui trabalhando 15 pontos baixos. Então, eu vou vir aqui e vou fazer 1, 2, 3 e vou até fechar 15 pontos. Depois que eu fiz os meus 15 pontos aqui no final, me sobra 2 pontinhos e eu vou fazer um aumento para cada ponto que eu tenho aqui. Então, eu vou fazer 2 aumentos seguidos. Então, eu faço um aumento e encerro a volta aqui com mais um aumento, fazendo 2 aumentos na sequência. Agora, eu vou para a volta de número 29, e na volta de número 29, eu vou iniciar minha volta aqui também fazendo 2 aumentos, tá? Então, eu vou vir aqui já no primeiro pontinho e faço mais um aumento aqui. E 2 aumentos seguidos. Agora, na sequência aqui, eu vou trabalhar 2 pontos. 1 e 2. E vou fazer agora 4 diminuições seguidas. Então, vou vir aqui e vou fazer 1, 2, 3 e a última aqui, 4 diminuições consecutivas. Agora, eu faço um ponto, mais uma diminuição e termino a minha volta aqui trabalhando 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos para encerrar minha volta. E eu fico na volta de número 29 aqui, com 16 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 30, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 8 pontos baixos na sequência. Vou fazer 1, 2 e vou até 8.
Depois que eu fiz os meus 8 pontos, eu vou fazer 2 aumentos seguidos aqui atrás. Então, aqui faço um aumento e 2 aumentos. E agora eu vou encerrar a minha volta aqui trabalhando ponto sobre ponto. Então, eu encerro a minha volta aqui trabalhando 6 pontos na sequência até o final. Então, vou seguir em ponto baixo até o fim. Então, encerrei a minha volta aqui com 6 pontos e eu encerro a volta de número 30 aqui com 18 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 31, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 12 pontos baixos. Então, vou vir aqui, vou fazer 1 e vou até 12. Depois que eu fiz os meus 12 pontos baixos, eu vou fazer aqui na sequência um aumento. Então, venho aqui e faço o aumento. E encerro a minha volta aqui trabalhando 5 pontos baixos, ponto sobre ponto, tá? Então, agora eu vou fazer aqui 5 pontos para finalizar a minha volta. Então, eu encerrei a minha volta aqui com 5 pontos e eu fiquei com 19 pontos na minha volta de número 31. Agora, a volta de número 32, eu vou trabalhar sobre os meus 19 pontos, tá? Então, essa volta aqui será de ponto sobre ponto. Eu vou trabalhar um ponto para cada ponto que eu tenho aqui até o final. Finalizei a minha volta aqui de 19 pontos e aqui, ó, conforme eu vou fazendo a minha perninha aqui, eu vou colocando enchimento, tá? Com a ajuda de uma pinça, eu vou colocando, organizando bem aqui o meu enchimento, botando bastante enchimento para deixar ela bem moldadinha e bem ajeitadinha, ó. Ela já tá pegando o formato. E não se preocupem que vocês vão olhar e assim vão achar que a perna tá ficando torta. Não tá, tá, pessoal? Na hora que a gente unir as pernas, elas cada uma tem um caimento um pouquinho mais pro ladinho, assim. Que vou mostrar pra vocês essa aqui. Que ela tem os joelhinhos mais pra dentro, assim, mas é o formato da perninha mesmo, tá? Então, não se preocupe que não tá torta, não. Tá? Antes que vocês me mandem mensagem aí dizendo que as pernas estão ficando tortas, ela é um pouquinho tortinha, uma pra cada uma pra dentro. Agora aqui, na volta de número 33, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 12 pontos baixos na sequência. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou trabalhar 12 pontos. Depois que eu encerro aqui os 12 pontos, eu vou fazer um aumento. E vou finalizar a minha volta aqui trabalhando 6 pontos baixos até o fim. Então, eu vou terminar aqui em ponto sobre ponto, num total de 6 pontos. Agora, na volta de número 34, eu vou trabalhar sobre os 20 pontos que eu fiquei aqui na volta de número 33, tá? Eu encerrei com 6 pontos, fiquei com 20 pontos. E agora, eu vou fazer uma volta de ponto sobre ponto, sobre os meus 20 pontos. Finalizada a volta 34 de ponto sobre ponto, agora na volta de número 35, eu vou iniciar minha volta aqui trabalhando 13 pontos baixos. 1, 2 e vou até 13. Finalizados os nossos 13 pontos, agora eu faço um aumento e encerro a minha volta aqui trabalhando 6 pontos baixos. Então, eu vou em ponto sobre ponto até o final da minha volta. Finalizei a volta com 6 pontos e encerrei a volta de número 35 com 21 pontos. Agora, na volta de número 36, eu vou trabalhar sobre os meus 21 pontos. Então, essa volta aqui será toda ela de ponto sobre ponto, então. Vamos trabalhar sobre os nossos 21 pontos que temos no trabalho. Finalizada, então, a minha volta 36 de 21 pontos, agora eu vou para a volta de número 37 e na volta de número 37 eu vou iniciar a minha volta trabalhando 12 pontos baixos. Então, vem aqui 1, 2 e vou até 12. Depois que eu fiz os meus 12 pontos aqui, eu vou fazer um aumento. E vou encerrar a minha volta aqui trabalhando 8 pontos baixos na sequência. Então, eu vou terminar a minha volta aqui trabalhando ponto sobre ponto por 8 pontinhos. E eu encerro aqui, então, com 8 pontos, a volta de número 37, e eu fiquei no total aqui com 22 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 38, eu vou trabalhar sobre os meus 22 pontos. Então, eu vou fazer uma volta de ponto sobre ponto sobre os meus 22 pontos. Finalizada, então, a volta 38 com 22 pontos. Na volta de número 39, eu vou trabalhar 12 pontos baixos. Então, vamos fazer aqui na sequência 12 pontos.
Feitos meus 12 pontos, agora eu vou fazer um aumento e vou encerrar essa volta aqui trabalhando 9 pontos baixos, então. Então, eu vou encerrar trabalhando um ponto para cada ponto que eu tenho aqui no meu trabalho. Então, eu encerrei a minha volta aqui com 9 pontos e fiquei com 23 pontos no meu trabalho. Vou botar mais um pouco de enchimento aqui, porque agora eu vou fazer as minhas últimas voltas aqui da minha perninha. Então, agora a gente vai trabalhar sobre os 23 pontos, tá? E agora eu vou para a volta de número 40. E da volta de número 40 até a volta de número 46, em um total, então, de 7 voltas, eu vou trabalhar sobre os meus 23 pontos. Então, eu farei no total aqui 7 voltinhas de 23 pontos no meu trabalho e vou botar mais um pouco de enchimento aqui na minha peça para nós já ir enchendo ela, tá? Então, vamos seguir as nossas voltinhas retas agora. Então, aqui, ó, depois que eu finalizei as minhas 7 voltas aqui, então, de 23 pontos, na minha última volta, então, que é a volta de número 47, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, porque isso aqui vai depender da tensão do ponto de cada um, tá? Eu vou dobrar, vou virar minha perninha pra trás, assim, e vou dobrar ela assim, ó. Bem no meinho dela aqui. Assim. E eu vou ter que parar com os meus pontos bem aqui atrás, bem aqui no canto aqui atrás, tá? Então, no meu aqui, eu tenho que fazer 2 pontos a menos, tá? Pra na hora depois da união das minhas pernas, elas ficarem do jeitinho certo. Então, aqui, ó, nessa última volta aqui, em vez de 23 pontos, eu vou fazer 21 pontos, porque daí eu vou parar bem aqui no cantinho da parte de trás da minha perna, que é do mesmo lugar que eu vou parar depois na perna direita, tá? Então, agora aqui eu vou fazer essa última voltinha aqui, vou trabalhar um ponto para cada ponto, fazendo 21 pontos. Vejam aí no de vocês quantos pontos vocês vão ter que fazer. Às vezes o de vocês vai ter fechado bem aqui no meinho, às vezes não vai ter, né? Isso vai depender muito da tensão do ponto de vocês. Na minha aqui, eu vou ter que fazer 21 pontos nessa última volta aqui, ou seja, 2 pontos a menos, tá? Então, vou fazer a minha última voltinha aqui, de ponto sobre ponto, deixando 2 pontos para trás, então. Fiz aqui a minha voltinha, então, ó. E daí, eu encerrei bem aqui no meio mesmo, ó. Deixei 2 pontinhos sem fazer. Aqui é o final da minha volta, ó. E daí, ela acabou bem ali, onde tinha que acabar. Agora, aqui nesta perninha, eu vou cortar o meu fio. Não preciso deixar fio aqui, porque eu vou fazer o acabamento agora aqui dessa perna. Então, eu vou voltar aqui, ó, o meu último pontinho. Vou tirar meu fio de marcação também, que eu não preciso mais dele. Depois eu vou encher mais um pouquinho a minha perna, até mais ou menos aqui assim, pra não me atrapalhar. Vou pegar minha agulha de tapeceira pra dar o acabamento. Então, agora eu vou vir aqui, ó, vou introduzir o meu fio aqui na minha agulha de tapeceiro. Fazer assim, vou pular o primeiro ponto, vou vir no segundo ponto e vou passar esse fio aqui pra trás. Assim. Agora eu vou vir aqui, ó, no último ponto que eu fiz, pela alcinha de trás do meu ponto aqui, eu vou passar o meu fio pela alcinha de trás, assim, formando um falso ponto baixo aqui. Agora, este fio aqui, eu vou passar aqui, por entre umas alcinhas aqui, por entre uns pontinhos, e vou perder ele ali pra dentro do meu trabalho. Só pra firmar ele aqui, nos meus, pra trancar ele. Vou ajustar aqui, porque desse lado aqui eu não vou deixar fio pra costura, pra união, porque na próxima a gente não vai cortar o fio pra poder unir. Vou tirar o excesso aqui desse fiozinho e vou reservar aqui a minha perninha esquerda. Então, aqui, ó, pessoal, pra gente trabalhar a perna direita, até a carreira de número 9, a gente vai fazer igualzinho a perna esquerda, tá? Que é a base do pezinho aqui, tá? Então, até a carreira de número 9 é a mesma pontuação. Pra não ter que voltar aí o vídeo, né, e ficar muito complicado, eu vou deixar rolando aqui pra vocês a receita até a carreira de número 9, tá? Agora, da carreira de número 10 pra frente, a gente muda a receita pra fazer perna direita, tá? Tem algumas alterações. Então, agora aqui na volta de número 10, a gente vai iniciar a nossa volta aqui de número 10, trabalhando 2 pontos baixos. Então, vou vir aqui e vou fazer, ó.
2 pontos baixos, uma diminuição, dois pontos baixos novamente, 2 pontos baixos, e agora eu vou encerrar minha volta aqui trabalhando pontos baixíssimos, tá? Então, aqui eu vou fazer 7 pontos baixíssimos até o final da minha volta para encerrar a minha volta aqui em pontos baixíssimos, tá? Vou fazer aqui, ó, 2 e vou seguir até o final em pontos baixíssimos. Então, eu encerrei aqui a minha volta em pontos baixíssimos até o fim. Deu 7 pontos baixíssimos. Agora, na volta de número 11, eu vou iniciar minha volta aqui fazendo uma diminuição. Tá? Então, eu já vou vir aqui nos primeiros pontinhos e fazer a diminuição. Então, vou fazer uma diminuição. Agora, eu vou fazer 2 pontos na sequência. 2 pontos, mais uma diminuição. E aqui eu já começo os pontos baixíssimos e eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aquele jeito lá. Vou pegar só a alcinha da frente do meu ponto baixíssimo, tá? Igual a gente fez na perninha esquerda aqui. Então, a diminuição. E agora, eu vou fazer 3 pontos baixos, pegando aqui só a alcinha da frente do meu baixíssimo aqui. Que é um pouquinho apertadinho, mas dá pra fazer. Vou vir aqui, fazer. 2 e 3. Agora, eu vou fazer um aumento. Sempre pegando aqui só a alcinha da frente do baixíssimo. O aumento. E vou terminar aqui com 2 pontos baixos. 1 e 2 pontos baixos. Agora, na volta de número 12, eu vou fazer um ponto. Aqui eu faço o ponto normal, né? Um ponto, 2 aumentos seguidos. Então, eu vou fazer aqui, ó. Um aumento e 2 aumentos. Agora, eu vou fazer 2 pontos e uma diminuição por 2 vezes. Vamos aqui fazer, ó. 2 pontos e uma diminuição. E uma diminuição. E 2 pontos, novamente. 2 pontos e uma diminuição para encerrar minha volta. E uma diminuição. Essa parte aqui é a parte mais chatinha da perninha, porque é apertadinho, né? E uma diminuição, tá? Então, deixa eu ajustar aqui os meus pontos, pra eles ficarem direitinho. Agora, então, na volta de número 13, eu vou fazer 8 pontos baixos na sequência. Então, vou vir aqui, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos, um aumento. E vou encerrar a minha volta aqui com 2 pontos baixos. 1 e 2. E aqui agora eu fico, então,
com 12 pontos no meu trabalho. Vou pegar minha pinça aqui para mim ajustar a minha peça. Tá? Então, agora aqui eu vou também trocar para cor azul, igual a gente fez lá na perninha esquerda. Então, aqui eu vou cortar o meu fiozinho, cor de pele, que agora a gente vai trocar para a cor da calça. Então, eu vou voltar aqui, ó, o meu último ponto, vou entrar nas duas laçadinhas aqui do meu último ponto. Vou puxar o meu fio azul. E vou vir aqui no meu primeiro pontinho para fazer aquela troquinha de cor, né? No meu primeiro ponto aqui, vou puxar num ponto baixíssimo, vou ajustar. E agora eu vou vir aqui pela parte da frente, que eu peguei só a alcinha de trás, ali fechei o baixíssimo, igual a gente fez aquela hora, tá? E agora aqui eu vou fazer o meu ponto baixo completo, fazendo o meu primeiro ponto. Essa volta aqui vai ser, então, de ponto sobre ponto, tá? Na cor nova. Então, vamos fazer os 12 pontinhos aqui. E eu vou pegar esse fio aqui que eu fiz o baixíssimo, vou dar um nozinho e vou esconder ele igual a gente fez antes, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, vou fazer a minha volta de ponto sobre os meus 12 pontos e já retorno com vocês. Então, depois que eu terminei a minha volta aqui na cor nova de 12 pontos, agora eu vou fazer aqui 3 voltinhas de 12 pontos, tá? Então, a volta 15 até a volta 17, igual a gente fez lá na outra perna, será de ponto sobre os meus 12 pontos. Finalizada, então, aqui as minhas 3 voltinhas, então, de 12 pontos. Agora, na volta de número 18, eu vou iniciar a minha volta aqui fazendo 2 pontos baixos. 1 e 2. Na sequência, eu vou fazer um aumento. E vou encerrar a minha volta aqui trabalhando 9 pontos baixos, tá? Então, um aumento agora, eu vou fazer 9 pontos até o final, ponto sobre ponto. Então, eu encerrei a minha volta aqui com 9 pontos e fiquei no total da volta de número 18 com 13 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 19, eu vou iniciar a minha volta aqui fazendo 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Na sequência, eu vou fazer um aumento. E vou encerrar a minha volta aqui trabalhando 9 pontos baixos até o final, tá? Então, vou até o final em ponto sobre ponto. Encerrei a minha volta aqui com 9 pontos e fiquei no total da volta de número 19 com 14 pontos no meu trabalho. E eu já vou enchendo aqui a base do meu pé e conforme eu for subindo, eu vou subindo e vou enchendo a minha perninha igual a gente fez antes, tá? Agora, na volta de número 20, eu vou trabalhar sobre os meus 14 pontos. Então, essa volta aqui vai ser ponto sobre os meus 14 pontos. Agora, na volta de número 21, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. E agora eu vou encerrar a minha volta aqui trabalhando 9 pontos baixos, ponto sobre ponto até o final. Encerrei a minha volta aqui com 9 pontos e na volta de número 21 eu fico com 15 pontos no meu trabalho. A volta de número 22 vai ser de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer uma voltinha aqui trabalhando os meus 15 pontos que eu tenho aqui na minha peça. Finalizada, então, a volta 22 de ponto sobre os 15 pontos. Agora, na volta de número 23, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Na sequência, eu vou fazer 2 aumentos consecutivos. Então, eu faço aqui um aumento e 2 aumentos. E vou encerrar a minha volta aqui trabalhando 7 pontos baixos. Ponto sobre ponto, então, até o final. Finalizada, então, aqui a volta 23 com 7 pontos baixos, eu fiquei com 17 pontos nesta volta. Agora, na volta 24 até a volta 27, então 24, 25, 26 e 27,
por 4 voltinhas, eu vou trabalhar sobre os meus 17 pontos, tá? Então, vamos subir aqui 4 voltinhas de ponto sobre os nossos 17 pontos. Finalizada, então, as minhas 3 voltinhas de 17 pontos. Agora, na volta de número 28, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 15 pontos baixos. Então, eu vou começar aqui fazendo 1, 2 e vou até 15. Depois que eu fiz os meus 15 pontos, aqui nos 2 pontos que me sobram aqui, eu vou fazer 2 aumentos. Então, eu faço um aumento e 2 aumentos para encerrar a minha volta. E eu finalizo a minha volta aqui com 19 pontos baixos. Agora, na volta de número 29, eu vou iniciar a minha volta aqui fazendo também 2 aumentos. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, faço um aumento. No segundo ponto, eu também faço mais um aumento. Agora, eu vou fazer 2 pontos na sequência. 1, 2 pontos. Agora, eu faço 4 diminuições consecutivas. Então, vem aqui a alcinha da frente, 1, 2, 3 e 4 diminuições consecutivas. Agora, eu vou fazer um ponto e uma diminuição, novamente. E vou encerrar minha volta aqui trabalhando 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E eu vou ficar no final dessa volta aqui com 16 pontos baixos. Agora, na volta de número 30, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 7 pontos baixos na sequência. Então, eu vou vir aqui fazer, ó, 1, 2 e vou até 7. Depois que eu fiz os meus 7 pontos aqui, eu vou fazer 2 aumentos. Então, eu vou fazer. Um aumento e 2 aumentos. Agora, eu vou terminar a minha volta aqui com 7 pontos baixos na sequência. Então, eu vou em ponto sobre ponto até o final. E eu encerro a minha volta aqui com 18 pontos no meu trabalho, depois que eu trabalhei 7 pontos para finalizar a volta de número 30. Na volta de número 31, eu novamente vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 7 pontos. Então, vou fazer, ó, 1, 2, 3 e vou até 7. Depois que eu fiz os 7 pontos, eu vou fazer um aumento. E vou encerrar a minha volta aqui trabalhando 10 pontos baixos. Ponto sobre ponto, então, até o final. Então, vou agora seguir em pontos baixos por 10 pontinhos. Então, eu encerrei aqui a volta 31 com 10 pontinhos e fiquei com 19 pontos no total. A volta de número 32, eu vou trabalhar sobre os meus 19 pontos. Então, essa volta aqui será toda de ponto sobre os meus 19 pontos. Finalizei a volta de número 32, então, com 19 pontos. Agora, na volta de número 33, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 8 pontos baixos. Depois que eu fiz os meus 8 pontos iniciais aqui, eu vou fazer um aumento. E vou encerrar a minha volta aqui trabalhando 10 pontos baixos. Então, vou fazer ponto sobre ponto agora por 10 pontos até o final.
Então, eu encerrei a volta 33 aqui trabalhando 10 pontos baixos e fiquei no total com 20 pontos nesta volta. A volta de número 34 é de ponto sobre ponto. Então, essa volta aqui eu vou trabalhar sobre os meus 20 pontos. Na volta de número 35, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 9 pontos baixos. Então, vou vir aqui e vou trabalhando até fechar 9 pontos. Depois que eu fiz os meus 9 pontos aqui, eu vou fazer um aumento. E vou encerrar a minha volta aqui trabalhando 10 pontos baixos, ponto sobre ponto até o final, então. Finalizada a volta 35 aqui com 10 pontos baixos, então eu fico com 21 pontos nesta volta. Na volta de número 36, eu vou trabalhar sobre os meus 21 pontos. Então, esta volta aqui eu vou fazer de ponto sobre os meus 21 pontos. Finalizada, então, minha volta aqui, 36 de ponto sobre ponto, na volta de número 37, eu vou iniciar minha volta aqui trabalhando 11 pontos baixos. Depois que eu fiz os meus 11 pontos baixos, eu vou fazer um aumento. E vou encerrar essa volta aqui trabalhando 9 pontos baixos. Ou seja, ponto sobre ponto até o final. E depois que eu faço os 9 pontos aqui da minha volta, eu fico com 22 pontos na volta de número 37. Na volta de número 38, a gente trabalha sobre os 22 pontos. Então, essa volta aqui é toda de ponto sobre ponto. Finalizada a minha volta de 22 pontos, agora na volta de número 39, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 12 pontos baixos. Vou fazer 1, 2 e vou até fechar 12. Finalizados os 12 pontos baixos iniciais, eu vou fazer um aumento e vou encerrar essa volta aqui trabalhando 9 pontos baixos, ponto sobre ponto até o final, num total de 9 pontos. Finalizei aqui minha volta então com 9 pontos baixos e eu fechei a volta de número 39 aqui com 23 pontos. Agora a gente vai fazer as voltas de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer da volta de número 40, que é a volta que segue aqui, até a volta 46, em um total de 7 voltas de 23 pontos, tá? Igual a gente fez na outra perna. Então, a gente vai subir aqui as nossas 7 voltinhas de ponto sobre ponto. Então, aqui, ó, pessoal, eu fiz as minhas 7 voltinhas de ponto sobre ponto. Enchi mais ou menos um pouco aqui também a minha perna, depois eu vou encher mais um pouquinho até aqui. E aqui na perna direita, a gente vai fazer o seguinte, ó. Na perna esquerda, a gente fez praticamente mais uma volta inteira, fazendo 21 pontos até chegar nessa ponta, né? Na perna direita, a gente não vai fazer, tá, pessoal? A perna direita, a gente vai fazer assim, ó. Aqui tá a minha perninha direita, né? Eu conto direita, por causa que é a que tá na minha mão direita e da onde eu vou seguir depois, né? Então, assim, quando ela ficar de frente, assim, esta é a perna direita. Na perna direita, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, ó. Eu vou dobrar aqui e vou desmanchar aqui quantos pontos for preciso para ficar aqui no meio, para depois eu unir assim. Só que na perna direita, eu não vou fazer uma carreira extra, eu vou desmanchar. Então, aqui, ó. Para mim chegar ali, eu vou precisar desmanchar um pontinho só aqui na perna direita, ó. Vocês têm que cuidar a atenção do ponto de vocês, né? Para ver quantos pontos vocês vão ter que desmanchar para chegar aqui, ó. Aqui atrás, no canto, no meinho, para depois aqui eu vou subir as correntinhas e vou unir na mesma posição aqui do outro lado, ó. Tá? Depois a minha união vai ser aqui. Desse lado, na mesma posição. Tá? E daí, assim, ó, aqui a gente tem uma volta, na perna esquerda uma volta a mais, e na perna direita a gente não faz, porque daí elas vão ficar alinhadinhas. Se vocês fizerem elas com as mesmas quantidades de carreiras uma e outra, depois ela vai ficar com a perna torta. Essa é uma dica bem legal, é sempre que vocês for fazer a união de pernas, sempre a perna onde vocês vão fazer a união, que vai ficar com o fio pra subir correntinha e fazer a união, vocês façam sempre com uma volta a menos, tá? Então, aqui, ó. Aqui eu voltei um ponto, que depois aqui é onde eu vou, então, fazer a uniãozinha aqui das minhas perninhas, ó. E tá prontinha aqui, ó. E como eu falei pra vocês, ó, elas têm o joelho caidinho pra dentro, ambas as pernas, pra que depois ela fique assim com a perninha mais tortinha. Então, a nossa aula de hoje vai ficar por aqui.
Na próxima aula, a gente vai fazer a união das pernas e subir o nosso corpinho e fazer bracinho, tá? Então, na nossa aula de hoje, era só as perninhas, que é um pouquinho mais complicada aí, né? Pezinho e fazer as perninhas. Então, até a nossa próxima aula. Beijos, fiquem com Deus!